Estamos de volta com Família na Real. Seguimos aqui falando sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas: a pensão entre ex-cônjuges. Elton, já conversamos aqui sobre o que são os alimentos para ex-cônjuge, já conversamos aqui do fundamento, ou seja, como e quando aquela pessoa que foi casada, se está no processo de divórcio, como ela deve pedir esses alimentos, os motivos e os requisitos ali que a jurisprudência, vamos dizer, exige para o pagamento de pensão para ex-cônjuge. Já falamos das diferenças entre ali os requisitos da pensão para criança e adolescente e já falamos também em relação aos alimentos para ex-cônjuge. E agora a gente quer esclarecer algo que muitas pessoas ouvem e confundem até com os alimentos que nós estamos falando, que são os alimentos para ex-cônjuge, que são os alimentos compensatórios. Muitas pessoas, inclusive eu vejo profissionais de nossa área, não sabendo explicar direito o que são esses alimentos compensatórios. E claro, aqui no Família na Real, a gente traz tudo e o tema de forma completa. Então, eu quero que você me diga o que são esses alimentos compensatórios e quando eles são aplicados na situação prática do direito das famílias. Excelente pergunta. Olha só, queridos telespectadores e telespectadoras. A gente vinha falando, como você bem pontuou, Rosa, dos alimentos que a gente chama de alimentos tradicionais, alimentos para a subsistência, para a sobrevivência, que são aqueles alimentos para que o ex-cônjuge ou o ex-companheiro, como você já bem pontuou que existe essa possibilidade, recebam para se manter. E aí, normalmente eles são durante um prazo, avaliados aquelas questões que você bem trouxe e são arbitrados, são fixados. Os alimentos compensatórios, eles são fixados na perspectiva, e aí como o nome já deixa bem claro, para compensar, não necessariamente tem relação com a subsistência, mas eles vêm para compensar a perda de um padrão ou desequilíbrio no padrão de vida que um dos cônjuges vai ter, ou um dos companheiros vai ter após o fim do relacionamento. Então, aquele casal está lá durante muitos anos naquela relação, e aí, quando eles rompem, um mantém o padrão de vida que o casal tinha e o outro não. Então, os compensatórios vêm para fazer, a gente não está falando de questão de subsistência. A gente está falando que, a partir de agora, esse ex-companheiro, ex-companheira, ex-marido, ex-mulher, vai ter um padrão totalmente discrepante, diferente do que ele vinha tendo durante os últimos 10, 20 anos. Então, vai ser fixado um valor para, como o próprio nome bem o diz, compensar em alguma medida, esse desequilíbrio. Então, basicamente, os alimentos compensatórios são isso, e eles são aplicados, são arbitrados, fixados para compensar, reequilibrar, por assim dizer. E aí eu gosto de trazer, Rosa, você vai já trazer um exemplo sensacional, mas eu gosto de trazer um bem simples, que reflete, retrata uma realidade que muitas pessoas devem conhecer. Imagine aquele homem que tem um padrão de vida alto e ele casa com uma jovem e o regime que ele adota é o da separação de bens. Então, passados 10 anos, 20 anos, ele, na hora do divórcio, vai continuar com todo o patrimônio e ela, por conta do regime que eles adotaram, não vai ter direito à meação, certo? Sim. Mas passados 10 anos, ela teve um padrão condizente com o dele, durante todo o casamento. E a partir do divórcio, ela vai voltar ao padrão inicial dela. Imaginemos que ela não tinha renda alguma. Sim. Então, os compensatórios vêm para dizer, beleza, ela não tem direito à meação de patrimônio, mas ela vai ter direito, ela tem direito a um pensionamento para compensar todo esse período que ela viveu no mesmo patamar que você. Então, acho que deu para ficar
bem mais... e a gente sabe que isso existe muito, né? Existe. Aquele homem rico que casa com uma mulher nova, eles têm todo aquele padrão durante anos e anos e anos, e aí quando a relação termina, eles, opa, você não tem direito a nada do meu patrimônio, e realmente não tem, porque o regime que eles escolheram foi o da separação, mas o judiciário vai dizer, calma aí, patrimônio ela não tem direito, mas uma pensão para compensar o padrão de vida que ela vai perder, que ela teve durante muitos anos por um consenso de vocês, porque eles estavam casados, isso aí ela vai ter direito. E Elton, eu também queria trazer um caso que polemizou muito nas redes sociais e que nós vimos muitas informações erradas, porque como dizia já um filósofo da psicologia, nós estamos na era da informação, mas não da formação. Então, a gente tem muitas informações, porém, às vezes equivocadas, que é o caso da Ana Hickman. Sim. A Ana Hickman e o ex dela, o Alexandre, ele conseguiu alimentos compensatórios na justiça. E as pessoas começaram a fazer comentários do tipo, ora, Ana Hickman, ela vem enfrentando um processo na justiça, alegando violência patrimonial, violência física, violência psicológica. Como pode o Alexandre ter conseguido esses alimentos compensatórios? Então, a gente vai aqui conversar, né, sobre diferenças e sobre o que o Elton já falou sobre os alimentos compensatórios, para explicar melhor, inclusive, esse caso da Ana Hickman. Excelente, Rosa. E aí você, para encaixar, para elucidar essa questão, eu queria que você trouxesse para nós, né, qual a principal diferença entre os alimentos tradicionais, né, que a gente veio falando, e os compensatórios. E se eles podem conviver, se aquela pessoa que está pedindo o ex-companheiro ou a ex-companheira, se ele pode pedir os dois. Sim, é importante, Elton, primeiro a gente dizer que se você procurar na lei alimentos compensatórios, você não vai encontrar. Alimentos compensatórios, ele surgiu de uma construção também da doutrina, da jurisprudência, na área do direito das famílias. A gente sempre fala em jurisprudência aqui, meu caro telespectador, tem a ver com decisões judiciais, decisões de tribunais. Então, a fonte do direito, ela não é só a lei. Existem também decisões de tribunais, existem enunciados que também fazem ali, que são fontes do direito. E no caso dos alimentos compensatórios, Elton até já colocou algumas diferenças aqui, mas a principal é que os alimentos tradicionais, que são aqueles para ex-cônjuge, eles são mais relacionados à subsistência daquele que precisa, daquele alimento que pede, que tem a ver com moradia, tem a ver com aquelas necessidades básicas, a necessidade de sustento. Ou seja, aquela mulher, ela não tem como se sustentar, ela pede alimentos. Se for os alimentos compensatórios, não. Ela pode até ter condições de se sustentar, mas tem a ver com trazer esse reequilíbrio patrimonial, esse reequilíbrio de padrão de vida. Inclusive, um dos fundamentos para esse pedido de alimentos compensatórios foi até no sentido de acelerar a partilha. Que é o caso da Ana Hickman. Sim. Por exemplo, a Ana Hickman, por questões de violência que ela alega, ela está ali administrando todo o patrimônio do ex-casal, porque ela disse que sofreu toda essa violência, ela teve uma perda considerável em seu patrimônio. Isso eu estou falando, claro, que é noticiado pela imprensa e por ela própria em seu perfil no Instagram. Mas é um caso muito polêmico, a gente sabe que existem alegações dos dois lados, como a gente vê na nossa área, né? E os processos seguem todos em segredo de justiça, e o que a gente faz é trazer aqui à luz o direito de família para uma melhor compreensão do tema que nós estamos conversando. Então, no caso da Ana Hickman, como ela está ali administrando o patrimônio e ele se sentiu lesado, justamente porque ele não tem acesso à ameação dele, houve ali a fixação dos alimentos compensatórios. Segundo ele também teve uma queda muito grande ali no padrão de vida dele. Então, não tem nada a ver com a questão da violência dela ter sofrido. Tem a ver com essa questão do reequilíbrio. Sim. Então, um dos motivos que a jurisprudência, a doutrina, vieram ali construindo a questão dos alimentos compensatórios,
Essa questão do reequilíbrio. O que é isso? A mulher que vivia bem, a mulher que morava bem, a mulher que viajava, a mulher que ela tinha uma vida confortável. E, de repente, quando ela acaba o relacionamento, e a gente sabe que vem muitas vezes ali acompanhado de mágoas, e aí vem aquele que diz, eu quero ver essa mulher na miséria, eu quero tirar tudo que é dela, eu não quero que ela tenha mais nada. E existe isso, esse sentimento de vingança, infelizmente, ao final das relações em nossa área. Sim. E aí ele deixa de pagar, por vezes, a pensão, ou ele também atrasa a partilha. Tem situações que a mulher sofre essa violência patrimonial, que ela fica sem nada, que o marido administra a empresa, por exemplo, porque a mulher, muitas vezes, ela desconhece essas questões relacionadas ao dinheiro. A mulher, ela não tem, por vezes, uma relação muito próspera ali, muito próxima do dinheiro. Então, justamente por essa questão cultural que nós temos. E aí vem os alimentos compensatórios e diz, olha, nós vamos aqui por um período também, porque eles se confundem, os fundamentos deles dois se confundem, mas são diferentes. Um tem a ver com sustento, outro tem a ver com esse padrão de vida. Ouviu falar em reequilíbrio do padrão de vida? Questão dos alimentos compensatórios. E aí vem essa questão de acelerar a partilha. Então, foi uma forma que o juiz ali, a decisão judicial, veio dizer, olha, se você não sair ali da casa, não der a metade para a sua ex-companheira, você vai ter que ficar pagando uma pensão, os alimentos compensatórios. E a resposta em relação a poder acumular os dois, poder pedir os dois, é sim. Então, se houver essa necessidade da mulher de sustento e, ao mesmo tempo, houver também a necessidade desse reequilíbrio no padrão de vida, poderá ser pedido sim. Mas é importante dizer que não são em todas as situações, relacionamentos rápidos ali, dificilmente o ex-parceiro vai ter direito aos alimentos compensatórios. Não é isso, Hélio? Isso. E aí, voltando ao caso, né, da Ana Hickman, que você bem nos trouxe, é uma situação bem interessante. E aí mostra, na prática, o que a gente falou aqui anteriormente, sim, que é possível, né, também o ex-companheiro ou o ex-cônjuge pleitearem. Né? E aí, pelo que a gente tem noticiado, isso aí precisa ficar claro, só reforçando o que você já disse, a gente está trabalhando em cima do que é noticiado, né, porque a gente não tem acesso aos autos do processo. Mas, para ele ter conseguido, o Alexandre, conseguido esses alimentos compensatórios, já ficou, pelo menos é o que a gente vê, né, na mídia, sim, é que ele, nessa relação, né, nessa balança, ele ficou na parte desequilibrada, com a ruptura. E ela, diferentemente da maioria dos casos, ela quem ficou na administração dos bens. Então, ele conseguiu demonstrar isso e, assim, ao que parece, disse, opa, então, enquanto você não resolve essa partilha, você vai compensar esse desequilíbrio e acaba sendo uma forma de acelerar. Sim. Porque se ela vai começar a pagar pensão compensatória para ele, ela vai pensar, é melhor a gente partilhar logo isso aqui e cada um seguir sua vida. Porém, tem o lado dela, que ela fala nas suas redes sociais, que exatamente ela passou a administrar o patrimônio porque ela foi lesada. Ela sofreu uma violência patrimonial, né? Ela fala muito isso nas redes sociais, que ela não tinha ideia, ela precisou recompor a vida, sim, dela financeira e, enfim, como eu disse, só quem está dentro do processo, sim, que pode falar. Mas existe sempre os dois lados e aqui é bom que a gente traz todos esses lados, vamos dizer assim, da moeda à luz do direito das famílias. E, Elton, e agora a gente quer falar sobre um assunto delicado, mas é um assunto que sempre vem à tona em nossas consultas, na nossa prática familiarista. Se a mulher sai de casa por qualquer motivo, traição ou porque ela está sofrendo ali algum tipo de violência, porque ela não gosta mais do marido, mas ele não sai de casa e ele não aceita o final da relação. E mais uma vez a gente coloca mulher na pergunta, porque são os casos que mais acontecem. Se acontecer isso, ela vai perder o direito a essa pensão que nós estamos falando aqui, aos alimentos entre ex-cônjuges? Essa pergunta, ela é muito interessante e realmente ela toca num ponto muito sensível, né?
que é o dispor a vulnerabilidade, na maioria dos casos, da mulher, quando da ruptura. Então a gente sabe que em algumas situações a mulher, por várias questões, ela sai de casa, ela se vê obrigada a sair de casa, tá? E fica realmente esse temor. Será que eu saindo de casa, será que eu abandonando o lar, entre aspas, eu vou perder a possibilidade de pleitear, de requerer esses alimentos? Em regra, não. O fato, inclusive, da traição, isso é uma coisa que a gente remonta lá, que a gente puxa lá para trás, quando a traição era motivo para perda de pensionamento, né? Então, assim, hoje a regra é o quê? O judiciário não se preocupar por quais motivos aquela relação acabou. Questões de foro íntimo, questões pessoais, esses pontos não são mais observados. Obviamente, se em alguma situação dessa repercutir numa questão de vulnerabilidade, aí o judiciário, até por conta do protocolo, sendo a mulher a parte mais vulnerável na situação, ele vai ter que se debruçar com mais calma. Sim. Mas o fato, respondendo objetivamente, o fato da mulher sair de casa, seja por qual motivo, Elton, exemplificando, ela se apaixonou por outro, deixou o marido e foi embora. Ela perde automaticamente o direito de pleitear? Não. Se ela não voltar para o marido, voltar para a situação e conseguir demonstrar todas aquelas características que a gente veio trazendo até agora, que ela... A não ser que fosse um marido, um rapaz que ela deixou que fosse mais rico, hein, Elton? Que aí, se ela passasse a viver com esse cidadão, aí ela perderia o direito à pensão, que é um dos motivos até que perdem. Mas o que a gente quer dizer é que, juridicamente, não é isso, Elton? Inclusive, que após a emenda constitucional, né, que a gente sabe, da Constituição a partir de 88, e depois a emenda constitucional que eliminou a culpa do nosso ordenamento jurídico, hoje não há que o Estado se intrometer. Isso. Então, hoje a gente tem um princípio da menor intervenção do Estado na autonomia ou na vida das pessoas, no direito das famílias, não é isso? Isso. E aí, só para ficar claro, como você bem trouxe agora, atenção, eu não estou dizendo que o fato da mulher ou do homem saírem de casa, mas vamos lá, mulher, que é a questão da pergunta, sair de casa e começar um novo relacionamento, tá? Uma outra união estável, e aí depois ela termina isso aqui e quer voltar para cobrar alimentos para o ex. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma situação transitória, e aí ela sai de casa e ele alega que ele foi traído. Sim. E quer trazer isso como motivo para ela não cobrar pensão, ou não receber essa pensão. Não, isso aí, em regra, não vai ser motivo para que ela não receba a pensão. Né? Isso aí vai ser analisado aquelas características, aqueles pontos que nós trouxemos aqui durante todo o diálogo. Se ela realmente necessita, se tem uma dependência econômica, se existe um desequilíbrio, todas essas questões vão ser analisadas. Mas o simples fato dela sair de casa ou ter traído não vai afastar a possibilidade dela pleitear. Isso. E, Elton, a gente traz essa pergunta aqui porque a gente sabe que o divórcio é algo muito novo, é de 77. Então, a mulher, antigamente, ela não podia nem se divorciar. Ela era obrigada a permanecer numa relação, por vezes sofrendo, apanhando. E a gente trouxe essa situação porque é uma dúvida. Então, sim, naquela época, se a mulher saísse de casa, por exemplo, ela perdia a guarda dos filhos. Ela não tinha direito, por vezes, a nem conviver com seus filhos. Então, a pergunta aqui a gente relacionou com a pensão alimentícia. Por quê? Porque a gente quer trazer que hoje a culpa no final da relação, ela não interessa a nenhum dos profissionais que estão ali trabalhando, a não ser que seja um fundamento relevante para o pedido. Exemplo, no caso de uma traição que trouxe um dano moral para aquele que foi traído. E aí sim ele poderia entrar com a ação de indenização por danos morais, se aquela traição ela trouxe uma vergonha para ele, um sentimento vexatório, enfim, existem ali os requisitos também que a jurisprudência, que os tribunais concedem essa indenização. Né? Mas a regra é que não, o que vai ser analisado não é o motivo do final da relação, e sim a necessidade, a possibilidade, a questão do trabalho, a questão da doença, que nós já conversamos aqui, não é isso? Exatamente.
Então, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer mais uma vez a você e ao Elton também pela parceria. Não é isso, meu colega? Muito obrigada. Sempre a satisfação. E cada vez a gente está trazendo, né, através do Família na Real, temas importantes, temas impactantes e esclarecendo a população, que é o mais importante. Excelente. Então, falar sobre alimentos entre ex-cônjuge é falar sobre justiça, equilíbrio e reconhecimento dos papéis assumidos durante a relação conjugal. Muitas vezes, um dos cônjuges, geralmente a mulher, abre mão da sua carreira, da sua independência e até da sua saúde emocional em prol da família. O fim do casamento não apaga esse histórico. E é aí que o direito das famílias entra como instrumento de reparação e proteção. Nós estamos falando de olhar com mais sensibilidade para essas histórias, levando em conta desigualdades reais que ainda existem. Este programa foi um convite à reflexão e à informação, porque mais do que dividir bens ou encerrar um casamento, é preciso garantir dignidade para quem precisa recomeçar. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.